afinal das contas, nós podemos mudar o nosso destino ou não? Porque se falamos na Kabbalah que nós temos o livre-arbítrio, isso significa que a gente tem um espaço para tomar decisões diferentes que nos levam para destinos diferentes. E se a gente tem um destino predefinido, então a gente realmente não tem muito livre-arbítrio. Ok, de verdade na Kabbalah a gente resolve essa questão muito cedo nos nossos cursos mais estruturados, com a simples ideia de que se você entende que o destino final de toda a humanidade vai ser uma correção espiritual plena para todos, e o caminho até lá não é ainda definido, ou seja, você tem como fazer várias escolhas ao longo do caminho e você vai decidindo se vai para um caminho mais difícil, menos difícil, você tem que subir um monte de montanhas e descer, ou você pode ir para um caminho que é mais fácil você chegar lá. Ou seja, há um livre-arbítrio até você chegar no ponto final, mas o ponto final de que todos nós iremos nos corrigir, ele é uma coisa indiscutível. E realmente isso faz sentido, porque se quem decidiu que vai nos criar a luz do Criador, e a luz do Criador é perfeita e infinita, então a decisão, a semente do que foi criado, que nós fomos criados plenos, ela vai se manifestar mais cedo ou mais tarde, beleza? Mas vamos agora entrar na pergunta mais específica em cada uma das nossas encarnações. De fato, onde nós temos espaço para decidir e onde não. Ou seja, se uma pessoa nasceu pobre, ela tem que ser pobre o resto da vida, ou seja, existe uma definição, como se fala em árabe, maktub, ou em português, maktub, né? Maktub está escrito que a pessoa vai ser pobre ou vai ser rica, vai casar com aquela pessoa ou com a outra pessoa, vai conseguir ter filhos, não vai conseguir ter filhos, vai ter esses problemas ou não vai ter que lidar com esse tipo de problemas, vai ter doenças, não vai ter doenças. O que sim está definido e o que não está definido, o que a gente pode superar e o que não. Então, meu nome é Daniel, eu sou professor de Kabbalah e fundador da 91 Escola de Kabbalah, e na verdade eu decidi fazer essa aula é uma aula que ela faz parte do curso de Astrologia Cabalística, na verdade, mais para frente, quando a gente começa a entrar nos detalhes, como se fala em inglês, nitty-gritty, né? Um pouco mais granulados da ideia de como podemos mudar nosso destino. E a gente entende isso nas primeiras aulas da Astrologia Cabalística, a gente começa a falar da ideia e a gente estabelece essa fundação, esse princípio espiritual de tremenda importância, é crucial você entender isso e se apropriar dessa ideia que o nosso destino ele pode mudar. O mapa astral ele não determina nosso destino, ele mostra pra gente os potenciais de por onde nós podemos ir, ele define no final das contas, digamos assim, uma cerca muito específica. Se eu entrar no modo piloto avião, completamente animalístico reativo e não fazer nada proativo na minha vida, tem um sistema de segurança divina que ele vai acontecendo através das nossas almas, para depois, através das almas para os anjos e depois para o sistema astral, que vai assegurar que, no pior das hipóteses, a gente vai conseguir fazer a correção espiritual mínima para que possamos chegar no final da correção espiritual da humanidade prontos, corrigidos e plenos. Ou seja, tem um sistema de governança divino que assegura que a gente vai chegar lá. Ok. E a gente aprende que tem sim como a gente superar os astros, e como a gente fala na Kabbalah, se é possível a gente superar os astros, nós devemos superar os astros. Então também aquela pergunta, então se a gente pode superar os astros, para que você dedica tanto tempo e energia para ensinar a estudar a astrologia cabalística? Porque você tem que entender o sistema para depois superar o sistema. Se eu falasse para você o seguinte, nos Estados Unidos da América, a ideia de pagar impostos, todo mundo tem que pagar impostos, certo? Acho que todos nós vimos um filme ou outro no qual o IRS, aquela sigla de IRS, é a ideia do imposto de renda americano, que se você tem problema com eles, meu Deus, eles vão vão caçar você, te colocar na prisão federal, eles são muito, muito rígidos com isso. Ok. Crimes contra a economia americana é muito difícil, mas a lei americana, na verdade, ela define que você não tem assim uma coisa muito específica, ok, você ganha X, você tem que pagar imposto Y. Na verdade, existe muito espaço maleável para você conseguir pagar menos imposto, aliás, bastante, dramaticamente menos imposto, dentro da lei. E até quando acontece uma situação de que uma pessoa é julgada, ele pode comprovar que ele está pagando exatamente como a lei diz, mas ele está no mínimo possível. E se você, aliás, tem muitas pessoas ricas que elas vão lá e pegam advogados que eles sabem exatamente como você pode pagar o mínimo possível para
ainda está dentro da lei sem nenhum problema. Eu não sei como isso funciona exatamente no Brasil, eu tenho certeza absoluta que até se isso existir de uma forma legal, não é tão maleável e é, sem dúvida, muito mais rígido do que o sistema americano. E eu estou falando isso para você, dando isso para você esse exemplo, porque a real é que a gente tem, na verdade, muito mais livre-arbítrio que a gente imagina, em termos de impostos espirituais que a gente tem que pagar ou não. Este mundo físico, ele é muito mais espiritual do que físico. Ou seja, existem mais mundos espirituais que é como se fosse uma outra realidade, tá? Vamos para Marte, uma realidade completamente diferente, ainda no sistema solar, tá? Mas é uma realidade completamente diferente, outro planeta, outra gravidade, outro esquema de atmosférico, tudo diferente, tá? Então, na verdade, os mundos espirituais comparados com esse mundo físico, eu diria assim, a nossa realidade seria comparada com uma lua, né? Um lugarzinho pequeno, árido, sem oxigênio, sem água, sem nada. Não sei, talvez descobrir um pouquinho de água na lua, mas a gente não vai conseguir viver de água na lua, né? E comparado com os outros mundos espirituais, que seriam talvez mais ricos, como a abundância que você vai encontrar aqui no planeta Terra, em termos de todos os recursos que nós temos aqui, e todas as condições que a gente tem aqui na Terra para poder viver, né? Nós somos feitos para viver em condições muito específicas, em termos de pressão de ar, em termos de quanto oxigênio pode ter na atmosfera, e quantas outras substâncias podem ou não pode ter no ar. É uma coisa muito, né? Não vou entrar aqui nesse detalhe. A temperatura, o nível de pH, etc. Beleza. Então, os mundos espirituais, eles são bem mais ricos, bem mais agradáveis, bem mais tudo. Mas ainda no mundo físico que nós estamos, ele é mais espiritual do que físico. É que a gente realmente nós somos muito limitados pelos nossos 5 sentidos. E essa limitação dos 5 sentidos, ela leva a gente, no final das contas, não perceber a espiritualidade que tem neste mundo físico. Eu não estou nem falando da espiritualidade que existe nos mundos espirituais, que aí realmente não tem fisicalidade nos mundos espirituais. É uma forma de interagir com o mundo que a gente não consegue entender enquanto estamos encarnados presos aqui nessa saco de ossos e pele e carne, etc. E claramente também temos que agradecer e apreciar o fato que nós temos como interagir com o mundo físico. Tem almas que elas não têm mérito de vir aqui encarnar e fazer correção espiritual delas. Então, por que eu estou liberando essa aula aqui para o público geral? Na verdade, a aula completa do curso de História Cabalística, a gente vai continuar claramente no curso e essa vai ser uma aula, tem várias aulas que a gente vai colocar lá dentro, mas sendo que eu estou gravando essa aula na véspera, chegando bem próximos da Lua Nova de Virgem. E a Lua Nova de Virgem, ela é a preparação final, reta final para Rosh Hashanah Yom Kippur, os dias espirituais, as aberturas cósmicas mais cruciais na vida do ser humano a cada ano. Aí eu falei, sabe o que? Tem tanta informação que ela é relevante e também está ligada com o Rosh Hashanah, que estamos próximos de Rosh Hashanah também. Então, sabe o que? Eu vou liberar para todo mundo porque faz sentido a gente também ter esse momento de preparação para Rosh Hashanah Yom Kippur, mas você pode ver essa aula também depois de Rosh Hashanah, depois de Yom Kippur. Você pode ver se no dia, como sempre falo, no dia 30 de fevereiro, porque vai ser as informações aqui são relevantes para todos sempre. Então, a ideia é o seguinte. Quando a gente chega em Rosh Hashanah Yom Kippur, Rosh Hashanah, o que é Rosh Hashanah? Rosh Hashanah é literalmente traduzido Rosh é cabeça e Hashanah é ano. Rosh Hashanah é cabeça do ano. Cabeça do ano é o ano novo cabalístico. Então, na Kabbalah, o ano novo não é a virada de 31 de dezembro para 1 de janeiro, que do ponto de vista espiritual, com todo respeito, nada acontece do dia 31 de dezembro para o dia 1 de janeiro. É uma comemoração interessante, porque supostamente seria a comemoração da circuncisão de Jesus. Porque se Jesus nasceu no dia 25 de dezembro, então 8 dias depois é a circuncisão de Jesus e é comemorado isso. E por que então comemorado a circuncisão como a virada do ano e não o dia 25 de dezembro como a virada do ano? Tem várias questões históricas interessantes, mas de novo, voltando à ideia, com todo respeito, nada acontece espiritualmente falando do dia 31 de dezembro para dia 1 de janeiro. Ninguém comemora o dia da circuncisão nem de Moisés, nem de Rabi Shimon Bar Yochai, nem de outros cabalistas. Então, por que justo isso? Mas, no dia Rosh Hashanah, que é sempre a Lua Nova de Libra, e mais uma vez um detalhe, a Lua Nova de Libra na Kabbalah, porque o jeito que a Kabbalah entende as Luas Novas, certo? Isso é uma coisa que acontece todo santo mês. Todo santo mês a gente avisa, está chegando a Lua Nova de X.
E aí sempre vai surgir 1, 2, 3 alunos que vão dizer, mas Daniel, a lua nova não vai ser um dia antes? Certo? A lua nova, que um dia antes significa também vai ser num outro signo. Tem todo um entendimento diferente. A gente entende a lua nova, sem entrar em todos os detalhes aqui, não quando a lua está completamente escura. No próximo dia, quando a lua ela tem um mínimo nível de iluminação, que pode ser considerado que ela está renascendo. Que o jeito como a astrologia, digamos, comum, definiu a lua nova, assim que eles queriam definir, que quando a lua está completamente escura, é a lua nova. E na verdade a gente entende diferente. Na minha opinião, inclusive, é muito simples você definir isso. Porque se a lua tem um ciclo de nascer e morrer, quando ela morre, quando a lua está completamente escura, sem vida. Quando ela nasce, um bebê quando ele nasce com energia muito forte. Claro que ele está muito frágil, tem uma luz pequena que vai crescendo, mas tem muita força lá. Tem que ter o mínimo nível de iluminação de volta da lua que ela recebe do sol para definir que ela está nascendo. Então por isso a gente define um pouquinho diferente, vai ser um pouco diferente do que você conhece. E eu vou deixar no descritivo desse vídeo, eu vou deixar uns links úteis. Por exemplo, se você quer saber quando vai ser a próxima lua nova de Libra, então é só você dar uma olhada no descritivo do vídeo, tem lá um link, tá? Você clica lá e você pode ver quando a próxima lua nova de Libra. Talvez ela está por acontecer já. Eu estou liberando esse vídeo literalmente um mês antes da nova de Libra que está por vir. Mas pode ser que está vendo depois, em 2035, então dá uma olhada quando vai ser a próxima lua nova de Libra, se você quiser. E a lua nova de Libra, por acaso não, é o dia do nascimento, o dia da Adão e Eva. Então, ok, que beleza, eles nasceram no dia 1 de Libra. Sem entrar em todos os detalhes de como a gente chegou nessa conclusão, está bem definida e bem comprovada nos livros de Kabbalah, de acordo com os códigos bíblicos, não tem nenhuma argumentação, não tem nenhuma dúvida sobre isso. Mais uma vez, o ponto não é esse, a gente tem que falar sobre a questão de destino. Então, eu só estou estabelecendo para a gente um pouquinho dos alicerces para poder chegar lá. E a lua nova de Libra, como a gente fala que é a data de nascimento de Adão e Eva, isso é uma data muito importante, porque Adão e Eva não é um homem e uma mulher pelada que sabe, uma árvore com uma maçã. É um código para o recipiente espiritual, a primeira e única alma criada pelo Criador. Que essa alma foi criada para receber toda a luz infinita e plena do Criador. E aconteceu algo lá nesse processo que estamos aqui, caímos dos mundos espirituais para esse mundo físico, no qual estamos fazendo uma correção espiritual. Então a historinha da serpente com a fruta proibida, que inclusive em lugar nenhum está escrito que é maçã. Não sei porque as pessoas ficaram pegadas à maçã. Em lugar nenhum está escrito que é maçã. Mas comeram da fruta da árvore proibida e tal, tem uma serpente falante. Tudo é um código, e quando você entende esse código de uma forma que não é... dá para entender assim, mas dá para entender assado. Não, é muito claro na Kabbalah que esse código significa A, B, C, D e não tem como significar outra coisa. É aquele tipo de coisa de quando você vê, você não tem como desver. Quando a mente expande, ela não tem como voltar ao mesmo tamanho. A gente explica essas coisas nos nossos cursos básicos de Kabbalah, sobre a Kabbalística, certo? Quem conhece sabe do que eu estou falando. Então, esse momento, na nova de Libra, do nascimento da alma primordial, que o nome código dela, o codinome dela é Adão e Eva, que tinha um lado masculino e um lado feminino. Mais uma vez, para nos perguntar, por que precisava uma alma que tinha um lado feminino e masculino? Para que entrar nessa questão de gênero logo no início? Porque tem que entender o que significa energia masculina e energia feminina. Mais uma vez, não vou poder entrar aqui, todos os nossos cursos mais completos. E essa Adão e Eva, essa única alma, ela nasceu no dia na lua nova de Libra, e no mesmo dia que nasceu, inclusive, aconteceu o pecado original. A queda espiritual original aconteceu no dia que eles nasceram, poucas horas depois que eles nasceram, inclusive, poucos minutos antes, depois que nasceram. Então, sendo que essa é a semente da humanidade, do nascimento e da queda, cada vez que a gente volta na mesma data, e não é uma data no calendário gregoriano, não é voltar a cada dia 21 de setembro, a cada ano é diferente, né? Porque, mais uma vez, o ciclo cabalístico é um ciclo muito mais específico, ele é um ciclo muito mais preciso, que ele alinha os astros principais, que é Sol, Lua e Terra, e um alinhamento que cada lua nova de Libra vai ter sempre esse mesmo alinhamento espiritual importante do que a Lua e o Sol que eles representam para a Terra. De novo, são codinomes. Então, quando acontece esse alinhamento, a gente pode reconectar com esse momento de queda espiritual e fazer uma série de correções espirituais. E o que a gente pode fazer, inclusive, é ganhar mais luz para um ano inteiro. Porque durante o Rosh Hashanah, que é a lua nova de Libra, são, na verdade, 48 horas, o primeiro e segundo dia de Libra, tá? Tem uma razão pela qual foi
dividido em 2 também, mas os primeiros 2 dias, as primeiras 48 horas de Rosh Hashanah, da Lua Nova de Libra, eles definem quanta luz a gente vai receber para os próximos, para o ciclo do próximo ano, ok? E para poder definir o ciclo do próximo ano, ou seja, isso acontece de forma automática, tá? Então, se você sabe disso ou não, se está consciente disso ou não, está acontecendo. Assim como acontece, inclusive, várias decisões sem o seu entendimento e consentimento. Sabe? Quantas vezes acontece que você, por exemplo, em São Paulo, isso acontece, né? Você está dirigindo e tem aquele CET, né? O pessoal do trânsito. Quantas vezes já recebi uma multa pelo correio? Por quê? Porque o CET me viu, diz ele que eu virei, dobrei a esquerda, sem dar o pisca-alerta a tempo, então eu ganhei uma multa. Ele não chegou lá, né? De novo, comparando os Estados Unidos, não estou falando que ele é melhor ou pior, só uma comparação. Lá, ou em Israel, por exemplo, você fez uma coisa errada, o policial te para, certo? Ele vai parar você, ele vai conversar contigo, ele vai perguntar o que você fez, se não fez, então é um processo. Ou se tem uma câmera que gravou você especificamente para comprovar. Aqui o cara falou, tá falado, você vai fazer o quê? Ele tinha uma meta de quantas multas ele tem que dar, tava faltando uma multa, deu para mim uma multa. Pode ser que eu errei, pode ser que não sei. Mas infelizmente isso acontece, aliás, tem várias decisões sobre a nossa vida nesse mundo físico, em vários aspectos, fiscais e de trânsito e de muitas coisas. De vez em quando o chefe, seu chefe está falando com o chefe dele sobre você não está sabendo que está passando por um julgamento e está definindo algo sobre você, consciente ou não, a gente está sendo julgado constantemente. Mas na verdade, todos esses julgamentos, eles são somente marionetes. Eles são somente um efeito. Porque o que é definido de fato, como todo o seu ano vai ser, todos os pequenos e específicos detalhes para o ciclo dos próximos 12 meses, é tudo definido em Rosh Hashanah. Agora imagina que se você pode ser parte, imagina que o cara que me deu a multa, eu posso conversar com ele, falar, vem cá. Por que você está me dando uma multa? Fala, não, porque você dobrou a esquerda sem dar o pisca-alerta. Mas na verdade, eu não ia dobrar a esquerda, eu ia reto, mas um carro que estava aqui quase bateu em mim, que ele fez uma barbeiragem, se fala, né? Uma barbeiragem, então, de última hora eu decidi que eu vou dobrar a esquerda, que vai ser mais seguro para mim e para todo mundo ao redor, então, e até dei um pisca-alerta de última hora, assim, virei. Então, na verdade, eu não sou o culpado, eu sou o herói da história. Peraí, então, deixa eu ver aqui, deixa eu mudar. De repente, não só que ele não me dá a multa, ele me dá uma carta de recomendação. Isso, inclusive, brincando ou não, isso aconteceu para mim uma vez, que eu fui, quando eu estava no serviço militar há 3 vidas passadas atrás, e um policial militar, eu estava dirigindo o carro do exército, um policial militar, diz ele que eu não parei num sinal de pare, e foi lá, parou, me deu uma multa, fui levado para um julgamento, estava lá um oficial com um monte de estrelas me julgando, e eu expliquei a situação para ele, consegui comprovar que na verdade o que eu fiz não foi, o problema não fui eu, o problema é que tinha um outro carro bloqueando a minha visão, e eu fiz a melhor forma possível de reagir à situação foi o que eu fiz. E depois de vir toda a minha história, o cara não só que não me deu nada de nenhum efeito negativo, ele até me deu uma carta de recomendação. No final das contas, foi isso. Eu não consegui entender exatamente por que ele ficou tão impressionado comigo, mas achei bonita essa possibilidade que você pode ir. Estão julgando você pode ir lá e se intervir. Assim também, quando acontece o julgamento espiritual, você pode intervir. E se você pode, você deve. Então, ao longo de milênios, vários cabalistas, depois de um trabalho árduo, que você pode imaginar de sacrifícios inacreditáveis, incontáveis, que eles foram lá e conseguiram revelar mais um segredo dos mundos espirituais, arrancar de um anjo mais um pedaço de informação, de uma alma, até diretamente da luz do Criador, mais entendimento de o que acontece nesse processo de julgamento das almas a cada Rosh Hashanah. E então, o que a gente pode fazer para intervir no processo e para poder definir que a gente ganha mais luz, mesmo se parece que a gente fez uma coisa errada. Às vezes até parece que a gente fez uma coisa errada e a gente admite que a gente fez a coisa errada, mas a gente entende a lição e na hora a gente fala o seguinte: entendi a lição de verdade e eu estou me comprometendo para fazer o diferente. Então não adianta você mandar para a prisão porque eu vou ser um inútil lá. Agora que eu entendi que fiz uma coisa errada, então eu estou me comprometendo não só de parar de fazer coisa errada,
de inclusive fazer o movimento de promover para que outras pessoas não façam o mesmo erro que eu fiz. E esse é o meu compromisso, e se de fato eu não conseguir fazer o compromisso, então realmente depois o castigo pode vir maior ainda, com juros. Mas por enquanto, vamos negociar e tem esse espaço para negociação. Então, Rosh Hashanah é um dia muito intenso, com uma série de rezas. Ele é dividido em 4 partes, que na verdade fala que é 48 horas, mas do jeito que a gente entende acaba sendo quase 3 dias, porque começa de noite, né? O calendário cabalístico ele respeita o ciclo da lua com o sol, então a lua ela nasce de noite. Então quando anoitece e vira a lua nova de Libra, então começa a Rosh Hashanah. E cada ano de nova data diferente, você pode ver no descritivo do vídeo, quando vai ser as próximas datas, como funciona. Então, a lua nova de Libra ela começa e temos então 24 horas que vai da noite até amanhã para a segunda noite, e mais 24 horas que tem uma segunda noite e o segundo dia. Você tem então 2 noites e 2 manhãs. As conexões principais acontecem, temos 2 noites e 2 manhãs, e as conexões noturnas elas são mais rápidas e curtas, as conexões matinais elas são um pouco mais longas, elas são mais intensas, tem uma série de coisas para fazer. Mais uma vez, no descritivo de vídeo, só você dar uma olhada como isso funciona, e se você quiser, inclusive, participar, tem como, tá? Então, quando a gente faz as conexões espirituais, agora eu estou chegando no meu ponto que eu quero falar sobre a ideia do destino e não destino. A real é que um ser humano passa por 3 julgamentos espirituais principais ao longo da vida. Tá? O primeiro julgamento é o julgamento de Rosh Hashanah, como a gente fala, uma vez por ano acontece esse julgamento. Existem outros momentos ao longo do ano que a alma é julgada e a gente, em termos de definição de vida e morte, sim. Na verdade, acontece ainda no mesmo mês de Libra. O primeiro momento é o momento de Rosh Hashanah Kippur, o mais intenso, mais importante. Rosh Hashanah, na verdade, né? Rosh Hashanah, as primeiras 48 horas da lua nova de Libra. E depois, no 10º dia de Libra, também acontece um outro momento de rejulgamento, chamado Yom Kippur, mas aqui a diferença é que no Rosh Hashanah o julgamento é bem mais intenso, que tem o que se chama Midat Hadin. Temos o atributo do julgamento divino que é revelado na gente, tem uma razão pela qual o julgamento divino é revelado. Deus ama a gente? Ama. Então por que julgamento? Porque é beneficial para a gente. Se tiver tempo eu ainda consigo chegar lá. Mas se não, de novo no descritivo do vídeo tem outras informações sobre o Rosh Hashanah, sobre essa nova de Libra, como isso funciona, tem mais aulas lá dentro, você pode aproveitar, ok? Então, no 10º dia de Libra também tem um outro julgamento, que é Yom Kippur, mas aí já se fala que o Criador, ele, de forma alegórica, tá? Ele sai do trono de julgamento e ele vai agora para o trono do Rachamim, que é mais misericordioso, tá? da misericórdia. Ou seja, a energia é completamente diferente. E ao longo do ano tem mais umas aberturas cósmicas também, onde tem alguns julgamentos, mas nenhum deles se compara com o que é determinado e definido em Rosh Hashanah. O que você determina e define em Rosh Hashanah, depois para mudar, você pode, inclusive, mais uma vez, no dia de São Nunca você pode mudar. Pode mudar isso no dia 31 de fevereiro, se você quiser. Tá? Você pode inventar esse dia e mudar todo o seu destino num dia que não tem nenhuma abertura cósmica, nenhuma revelação espiritual, porque, de novo, nós temos a possibilidade de sermos os co-criadores, as co-criadoras da nossa realidade, num certo nível. E já vou explicar isso. Mas aproveitar esse momento de julgamento, quando acontece já no Rosh Hashanah, é uma tremenda oportunidade que a gente não deve perder. Ok. Então, o primeiro julgamento é Rosh Hashanah. Depois tem um julgamento que é o dia da morte da pessoa, que, se Deus quiser, a gente pode fazer mais aulas sobre isso também. É um momento bem complicado, não é uma coisa que é tão romântica assim, como às vezes você escuta por aí. Até para uma pessoa que é espiritualizada, até para uma pessoa que é completamente justa, que fez tudo certo, não fez nada de errado na sua vida, não é um momento agradável, não é delicado, é difícil, é desagradável, e você tem que saber como se preparar para esse momento enquanto você está vivo. É uma coisa um pouco besta de dizer, mas não é. E então tem o terceiro e último julgamento, que é o julgamento final. Como assim o julgamento final? Quando a pessoa morre, para ter o julgamento. Mas ela pode reencarnar? Pode. Ok. Mas depois, se ela reencarnar, quando ela morre de novo na próxima reencarnação, então ela é julgada de novo. O que é esse julgamento final? Quando a humanidade toda terminar toda a correção da humanidade, é feito um balance check, como se fala em inglês. Tem uma contabilidade geral de tudo que a alma fez e tudo que ela não fez, pro bem e pro mal.
desde o primeiro segundo que ela encarnou e até o último segundo da última reencarnação. Tudo é levado em consideração, inclusive todos os frutos que a pessoa deixou aqui. Porque tem pessoas que elas vão embora do mundo, mas as ações dela continuam dando juros aqui. Vou dar um exemplo negativo. O famoso líder alemão dos anos 40, que eu nem vou mencionar o nome dele aqui. Tem neonazistas nesse mundo, de onde eles vieram, é tudo fruto dele. Quando chegar no julgamento final de todas as almas, ele vai ter que passar por esse julgamento de toda a bagunça e todas as pessoas que continuaram o legado dele. Também tem um lado positivo. Você faz uma coisa positiva, do bem, que desperta uma correção espiritual no ser humano, que você vai embora do mundo, mas ele continua essa correção espiritual e ele desperta em outras pessoas outras coisas boas. Isso é uma semente que você plantou na pessoa. E todos nós temos vários frutos, e isso vale inclusive para os filhos, como educamos nossos filhos, etc, etc, etc. É uma coisa também bem complicada. Então tem esse terceiro julgamento. E esse terceiro julgamento, tá, inclusive, não é uma coisa fácil. Se fala que até o profeta, se eu não me engano, o profeta Samuel, se eu não me engano, ele ficou com medo, que chegou um momento que ele pensou que estavam chamando ele para esse julgamento final, e ele ficou um pouco tipo, epa, não, o profeta Samuel, ele é admirado por todas as religiões monoteístas, judaísmo, cristianismo, islamismo, ele é um cara considerado tipo top superpower por uma boa razão. E ele ficou um pouco tipo, né, porque temos que entender, não é tão simples assim. Então existem esses três julgamentos. E um julgamento que a gente tem que se preparar, de novo, o Rosh Hashanah, sempre acontece uma vez por ano. E para ajudar a gente nesse processo de julgamento espiritual, para a gente poder participar e poder intervir, tem várias conexões espirituais que nós fazemos. Uma das conexões espirituais é a leitura da Torá, do Antigo Testamento, de uma certa forma específica. Mesmo se você não entende hebraico, não fala hebraico, todas as conexões espirituais são feitas em hebraico, porque é um idioma que desperta a nossa alma. Já falamos isso em inúmeras ocasiões. Mais uma vez, eu explico isso de uma forma toda organizada e estruturada nos cursos completos. No link do descritivo você encontrar mais informações se você quiser. E se você não quiser também está tudo ótimo, tá? E a gente explica que as 22 letras hebraicas, o formato delas é feito de uma tal forma que interage com a nossa alma, que os olhos são a janela da alma. Mesmo se você não entende o que você está lendo e o que você está vendo, a sua alma interage com esses formatos que despertam como se fosse um desfibrilador espiritual. Entram em sintonia com as vibrações da alma e despertam e alimentam a alma de dentro para fora. Tá? Então, no caso, eu que lidero essa conexão espiritual, seja de Rosh Hashanah Kippur ou de todas as outras aberturas cósmicas, também normalmente, onde é possível, onde é relevante, eu deixo as conexões no hebraico original, com transliteração para você poder ver e acompanhar, e se você também quiser pronunciar as palavras. Tem algumas condições espirituais onde você não precisa pronunciar, você pode somente escutar. No caso, você vai ter somente o hebraico e você vai me escutar. Eu vou mostrar para você onde nós estamos, para você poder acompanhar. E outras, se você puder e quiser, você pode também pronunciar e, no caso, vão estar transliteradas para você também. Ou seja, tem todo esse processo bem organizado. E antes das leituras da Torá e tal, normalmente a gente explica o que a gente vai ler agora, o que significa, qual é o código que vai ser revelado, para a gente poder ter a kavaná certa, meditar, direcionar nosso pensamento, o que eu preciso pensar e desejar e querer, enquanto que essas energias se revelam, para poder estar em sintonia máxima com essa luz que quer vir para a minha vida e me dar mais vida, mais saúde, porque Rosh Hashanah define vida. Quem vai morrer, viver, morrer, é definido nesse momento. E aí vem também outra questão, porque se vai definir se a pessoa vai viver morrer, também define quem vai nascer. E se define quem vai nascer, pode também definir reencarnações. Então, quando as almas no paraíso, nos mundos espirituais, digamos assim, também elas são julgadas em Rosh Hashanah. Ou tem almas que elas não estão, digamos, no paraíso num lugar muito bom, estão num stand-by, num lugar menos bacana, na sala VIP. Elas estão lá na sala geral do aeroporto, naquela cadeira desconfortável, esperando quando vai ser o próximo voo deles, de uma certa forma. E também isso é definido em Rosh Hashanah. O julgamento de todas as almas é feito em Rosh Hashanah. Cada ano, almas que já estão no paraíso, elas podem ser definidas que agora eles vão receber mais luz ainda. E no julgamento final da humanidade ainda vai ter todo um balanço geral de tudo e uma revelação de luz maior ainda. Mais uma vez, não tem como entrar no detalhe agora. O que é super interessante, e eu nunca consigo entrar nesse detalhe porque acaba que é tão corrido o Rosh Hashanah, que eu nunca consigo parar e chegar lá.
que depois da leitura da Torá, a gente também faz uma leitura dos profetas, certo? Que para muitas pessoas são a mesma coisa, mas na verdade são duas energias diferentes. E a leitura que a gente faz dos profetas específica no Rosh Hashanah é uma leitura sobre uma tal chamada Hana. Hana, e não confunda com a Ana Bekoach. Ana Bekoach é uma prece cabalística, nada a ver com Hana. Hana seria com R como se fosse de Ronaldo, né? Hana. Hana. E Hana, existem inclusive algumas Hanas bíblicas, tá? Mas aqui é uma Hana específica que ela era ela existia quando ainda tinha um templo sagrado em Jerusalém. E a história dela, a gente começa a ler a história dela de que ela vai lá para o templo sagrado em Jerusalém, o lugar mais sagrado do mundo. E ela reza para ter filhos, porque ela era infértil, ela era estéril, não podia ter filhos. Mas o jeito que ela reza com intensidade tão forte que é ensinado sobre o poder da reza dela, inclusive desde então até hoje nos livros de Kabbalah. Por quê? Até inclusive tem alguns lugares que eles pegam essa prece que a gente lê ela durante o Rosh Hashanah, que é muito importante a gente rezar em Rosh Hashanah, né? É o dia da gente pedir e rezar. Tem alguns livros de reza que eles pegam esse trecho que a gente lê em Rosh Hashanah e colocam ele no início, antes das rezas matinais, para você ler como se fosse uma conexão com este poder, esse despertar de desejo da pessoa. O que acontece? Podemos mudar o destino, sim ou não? A Hana nasceu estéril, não pode ter filhos. Inclusive, assim como a Sarah nasceu, a Sara, né, de Abraão e Sara, nasceu infértil. Assim como a Rebeca, de Isaac, nasceu infértil. Assim como a Raquel, de Jacó, nasceu infértil. E nos três casos, elas conseguiram ter filhos. E parte desse processo de conseguirem ter filhos é claramente por mérito delas. E também tinha uma questão de que o marido delas rezou por elas, né? Tipo, tinha uma combinação de os dois. Claramente o marido rezou por elas. Isso faz como se fala em hebraico, Seroshem Bolamot Elonim. Isso registra algo nos mundos espirituais. E elas têm que também ter o mérito delas para poder abrir, como se fala em hebraico, Liftoch et Rachma, para abrir o ventre, para poder, espiritualmente falando, para poder vir uma alma. Então, uma coisa interessante acontece. Porque ela estava rezando com tanto fervor, isso fala que estava rezando com quase raiva. Ela tinha uma irmã chamada Pnina, e a irmã dela tinha filhos, ela era bem fértil. E se fala que a irmã dela era fértil e ela não considerava muito o estado da irmã dela de Haná. Ela, na verdade, se você lê os textos, você não vai acreditar. Você fala, e essa Pnina é considerada uma pessoa muito elevada. Ela, gente, uma pessoa elevada? O que ela fez? Ela ficava não só dando diretas para Haná, falando para ela, você tem que rezar para ter filhos, porque o seu marido não reza por você. Ficava assim, cutucando ela. Ela também dava indiretas que eram mais doloridas. Do estilo, tipo, traduzindo para o nosso mundo físico, assim, do século XXI, do estilo, sabe o que? Você pode, por favor, ir lá no supermercado comprar para mim aquele leitinho da criança, sabe, aquele complementar? Mas você não sabe como é, né? Você não tem filhos, né? Deixa. Eu compro, melhor comprar que você não entende essas coisas, não. E ela ficava assim, atiçando nela, de todas as formas possíveis, todo santo dia, sem folga para essa mulher, atiçando para ela que ela não tem filhos, que a Pnina, ela tinha, acho que uns 7 filhos, eu não me lembro agora, mas tinha muitos filhos. E ela atiçando assim para falar, olha que esse meu filho, como ele é bacana, como ele é estudioso, ele sem dúvida vai ser um grande líder espiritual. Se você não sabe, né? Você não tem filho, você não consegue nem imaginar que esse medo de você criar uma criança, para onde ela vai, e o orgulho que você tem que ela tendo para a direção certa, você nunca vai entender também. Mas fazer o quê, né? Cada um, né? Como a gente fala, 3, 2, 1, cada um com seu tikkun, né? Cada um com sua correção espiritual. E você fala, gente, what's your problem? Você sem noção? Tipo, as pessoas tiveram somente senso comum e noção e um pouquinho de sensibilidade somente nos últimos 20 anos, e também isso não, com o surgir de várias ONGs. Não, eles tinham senso, eles eram pessoas humildes, eles tinham muita sensibilidade, muita delicadeza. Por que a irmã dela fazia isso com ela? A irmã dela, gente, pelo amor de misericórdia. Por quê? Porque a Pnina sabia alguma coisa sobre o destino. Porque a gente pode mudar o destino ou não pode mudar o destino? Sim e não.
A real é que tem coisas que são definidas a cada encarnação que elas não são possíveis de ser mudadas. Impossible. É o que é. Por exemplo, isso pode ser definido que uma pessoa ela vai ser pobre a vida toda? Sim. Eu vou te falar que você vai, tem muitas pessoas que vão nesse vídeo e falam, agora eu sei por que minha vida financeira não dá certo do jeito que eu gostaria. Essa ideia de que é definido e registrado assim, gravado em pedra, é bem menos do que a gente imagina. A gente tem muito mais livre-arbítrio do que a gente imagina para mudar nosso destino. Então, muitas pessoas que acham, eu tenho uma condição de saúde porque foi definido para mim nessa vida e assim tem que ser, minha situação financeira, minha situação amorosa, etc, etc, etc. 99,999% das pessoas que estão me vendo aqui, isso pode claramente é você, não aplica a você esse tipo de limitação que você acha que você tem. Talvez tem uma, duas, três pessoas no qual aplica. Para a grande maioria das pessoas isso não aplica. E você pode mudar teu destino porque não é aquela coisa rígida. E tem coisas que a gente vê em certas condições. Você vai definindo a sua realidade financeira, espiritual, amorosa, de saúde. Você tem muito espaço para definir e ser a co-criadora da sua realidade, muito mais do que a gente imagina. Muito mais do que a gente imagina. Se você soubesse, aliás, eu também, se nós soubéssemos com uma clareza, sem a limitação dos 5 sentidos, a gente pudesse ver a realidade espiritual, interagir com a realidade espiritual e ter a clareza absoluta do que nós somos capazes de fazer e de realizar e de sermos nesta vida, eu acho que a gente ia ficar chocado, a gente não ia conseguir mais pensar em nada na nossa vida. É chocante. E, aliás, para o bem e para o mal, não é só para onde bom eu posso ir mais. Deus o livre, cada um de nós pode ir para um lugar muito ruim. Nós temos que, de uma certa forma, aplaudir nós mesmos e falar, cara, olha, eu poderia, sem dúvida, estar num lugar bem pior. E eu estou num lugar muito bom. E eu posso estar num lugar muito melhor, eu tenho que estar num lugar muito melhor, porque se eu posso, eu devo. Aquela famosa ideia, se você pode, você deve, né? Agora, de acordo com nesse entendimento, Haná e Pniná, ambas, elas sabiam, com uma visão espiritual que elas tinham, que a Haná, sendo infértil, é uma daquelas realidades que você não pode mudar naquela encarnação. You can do whatever you want. Faça o que você quiser. Não tem como mudar. E agora, se você entende isso, você agora vai falar, cara, essa Pniná, ela não só que ela era louca, não só que ela era completamente egocêntrica, insensível e, digamos assim, sociopata. Cara, ela era má, evil, era ruim, com o coração podre. Porque se ela sabia que não pode mudar, o que ela está dizendo na cara da irmã dela? Porque a Pniná sabia uma coisa, que até o que não pode mudar, podemos mudar. Como assim? Até algo que é definido para uma pessoa, que ele vai estar preso neste molde, naquela encarnação toda, até a pessoa até morrer, e aí depois, na próxima encarnação, vamos ver se... você tem que ver se precisa voltar encarnado, e na próxima encarnação você pode mudar isso, né? Antes de vir encarnado. Ok. Tem como mudar esse molde, tem como mudar tudo. Nada nesse mundo aqui é gravado e determinado e pronto sem mudanças. É que esse tipo de mudança é um pouco mais intenso. E todo o processo que a Haná tinha que passar, a Pniná, a irmã dela, estava atiçando ela. Por quê? Porque se mudar esse processo, você precisa criar como se fosse chamar o próprio Criador para um julgamento. Ou seja, o cara do CET parou você, deu para você uma multa, né? Você está discutindo, digamos que você está discutindo com ele e tal, falando, não aceito o seu argumento, você vai ganhar uma multa. Tá, eu não quero pagar essa multa, então eu vou lá, eu quero ser julgado, vou para o juiz. Aí tem toda a complicação de encontrar o juiz, tal, demora, conseguimos chegar no julgamento, e no julgamento fala, não tem como. Então, sabe o que? Vou fazer, eu não sei como fala em português, vou fazer um appeal, né? Eu quero um outro julgamento com nível superior. E a gente faz todo o trâmite, toda a bagunça e tal, perda de tempo e dinheiro, chegando no próximo nível. O próximo juiz fala que não. Eu vou lá para o STF.
digamos que é possível chegar com uma multa estúpida dessas no STF, mas eu faço toda uma comoção chegando no STF e o STF falou, não só que você não pode mais mudar esse julgamento, não tem mais como você mexer nisso. A gente está agora criando uma lei, uma nova lei que diz impossible. E aí você vai pegar essa nova lei do STF e você vai então para o presidente da República e você vai chamar o próprio presidente da República para ele chamar o Congresso, o Senado e todo mundo para fazer uma nova lei para mudar tudo isso. Entende o que eu quero dizer em termos espirituais, quanto que isso é complicado? Você está chamando o próprio Deus para um julgamento, porque o rei, como se diz, né, a luz do Criador, que é comparada em um codinome como o rei, ele não precisa ser limitado às definições da lei. Ele define a lei. Então, se ele achar que a lei pode mudar, ele pode mudar a lei, só tem uma questão. Quando você chama a luz do Criador para um julgamento como esse, você entende que se você não estiver no lugar certo, em termos da consciência, da pureza do coração, dos pensamentos, if you're not in the right place, você está prestes a também atrair um julgamento que Deus o livre que pode ir para dessa pessoa. Então ela tem que estar num lugar muito certo. E você tem que, como se fala nesse momento, nesse julgamento, se fala leatir dvarim klapei mala. Você tem que começar a quase reclamar para a luz do Criador. Uma das coisas mais perigosas do mundo é o despertar da falta de apreciação com o Criador. Não porque Deus se importa, a luz do Criador ele não tem uma autoestima baixa que fala, ai, não gostaram de mim, então honra assim, honra. Não é isso, né? Não é uma criança. É mais uma questão é como se fosse uma luz da eletricidade. É claro que a luz do Criador ela tem também atributos, não é uma energia solta. Tem atributos, tem amor, tem muito mais do que eletricidade, mas julgando agora com esse exemplo da eletricidade, agora eu vou falar o seguinte, eu não estou gostando do jeito como a energia vem para minha casa, cada um vai para a sua usina, depois de você falar com a empresa e com outra empresa, aí chegar lá na usina, na turbina da usina, e você quer agora mexer na turbina da usina. Se você não tem preparo para tal, você vai levar um choque. Né? Você vai estar entrando num lugar, você tem que saber o que está fazendo. Pniná, a irmã dela, ela sabia que Haná é uma pessoa elevada, é uma pessoa justa e tem um coração 100% puro. Ela é uma pessoa pura, de dentro para fora, 100%, sem nenhum, se fala da chluchit, não tem nenhum sinalzinho de sujeira espiritual nela. Mas que ela precisava despertar isso. E se fala que você tem que despertar, você tem que querer e quase reclamar, mas se você está reclamando de coração puro, ok. Então, também você tem que fazer o seu pedido e você tem que demonstrar por que o seu pedido ele é mais certo do que a decisão do Criador e como isso vai beneficiar a humanidade, não só você. E a Hannah foi lá e conseguiu. Eu não, assim, sem entrar em todos os detalhes, mas o que acontece lá é fascinante. Os códigos que acontecem lá dentro. Eu vou mencionar assim, alguns rapidamente, mas antes de revelar assim, esses códigos interessantes, mais uma vez eu vou fazer aqui um último convite para você, ou penúltimo convite. Eu estou falando de muitas informações e eu não sei quem está me vendo. Tá? Então, se você é aluno da astrologia cabalística, você sabe que você está dentro de um curso na aula X. Próxima aula a gente vai continuar falando de como a gente leva essas ideias na praticidade maior. Ou se você, por exemplo, faz parte de Rosh Hashanah Kippur e está chegando ao Rosh Hashanah Kippur, então você sabe que, ok, você tem um material de estudo para tal, sabe quando vai ser a próxima data que você tem que fazer. Ou se você faz outros cursos de Kabbalah, você tem entendimento, mas se você, sei lá, não conhece a Kabbalah ou não conhece o Aula 91 Escola de Kabbalah, eu recomendo que você dê uma olhada lá dentro, porque você sabe que tem para onde ir. Ou seja, gostei dessa aula. E aí, como eu vou continuar estudando? Ok, a gente tem várias aulas gratuitas no nosso canal do YouTube, nas redes sociais, não falta. Né? Você também pode, se você quiser, pode ir para esse caminho. Se quiser mais, sabe que você tem como estudar mais, isso que eu quero dizer, ok? Então, com isso em mente, alguns códigos interessantes. Ela vai lá no templo sagrado e ela começa a rezar. Ela chama a atenção do sumo sacerdote, nada mais e nada menos do sumo sacerdote, que é um cargo elevadíssimo, tá? Um cara... E é um cara que tem moral, digamos assim. Ele fala, você escuta, né? Tipo, o que ele diz não é uma recomendação. O que ele diz needs to happen, certo? Eles têm a delicadeza, né, de não dar ordem às pessoas, mas eles sempre confiavam
consciência das pessoas de entenderem que eles sabem com o que eles estão falando, pessoas muito elevadas, poderosas, que entendem da situação. Ele vê a Haná falando isso, e ele fala que ela só mexia os lábios, mas ela não emitia nenhum som. Então ela só fazia assim. Aí ele foi lá ver e falou, gente, essa mulher tá louca. Porque ele começou a entender o que ela está rezando, o que ela está reclamando ali em cima, falando, ela vai morrer, ela vai despertar um julgamento, ela vai morrer. Então, para proteger ela, ele falou para ela, é o seguinte, perdão, a senhora está bêbada, né? Está embriagada. Vamos, né? Melhor você ir embora, volta outro dia. Você estava querendo, na verdade, salvar ela de um julgamento, né? De uma forma delicada. E ela falou, não, eu não estou embriagada, eu estou muito lúcida. E ela fala uma coisa muito bonita, fala que ela está rezando sobre o coração dela. A expressão em hebraico específica aqui. Mais uma vez, eu não sei como isso foi traduzido, talvez depois na edição a gente pode ver e colocar isso, mas tem várias traduções que colocam do hebraico para português ou outras línguas que eles perdem uma palavra porque soa errado do jeito que está, então deixa eu traduzir para fazer mais sentido. Mas o jeito que ela falou que ela estava rezando sobre o coração dela, ela fala alibi, ou seja, ela estava em cima do coração dela. Ela estava controlando as emoções dela, os desejos dela. Ela não estava sendo controlada pelos seus emoções e o sistema reativo. Ela estava em cima disso. E aí se fala que o sumo sacerdote ele tinha aquele peitoral que tinha lá o nome de todas as 12 tribos, certo? E tinha as 12 pedras, que cada pedra está ligada com as 12 tribos originais. Essas 12 tribos estão ligadas com carruagens espirituais de cada um dos 12 signos no estado corrigido. Tá? E para cada tribo tinha também os nomes de Deus também. Tinha lá os 70 nomes de Deus. Então você tinha 6 nomes para cada tribo. Inclusive pessoas me perguntam, Daniel, como você sabe qual o nome de Deus está ligado com cada dia de cada mês? Simples, é só você seguir a ordem, né, do que tá, tribo X está ligado com esse mês, e esse mês tem esses 6 nomes, então você divide assim de uma forma, os primeiros 6 dias, 5 dias é o primeiro nome, depois o segundo, assim vai, você tem, cada mês cabalístico ele vai ter 29 e 30 dias, então é simples você calcular isso. Então nisso, você fala que iluminaram para ele umas letras dos nomes, e ele viu as letras Sin, Kaf, Reish, Rei, que pode ser escrito como se fosse Shikorá, né? E por isso que bêbada. E por isso que, pessoal, ela está bêbada, mas na verdade, essas letras Sin, Kaf, Reish, Rei também podem ser organizadas para ser Kesara, como ou igual a Sara, uma pessoa elevada. Inclusive também pode ser organizadas para criar a expressão Ksherá, que significa que ela é pura. E ele entendeu, então, na verdade, que ela não é uma pessoa bêbada, ela é uma pessoa pura. E o jeito que ela rezou e despertou, no final das contas, resumo da ópera, ela conseguiu convencer nos mundos espirituais que ela precisa engravidar, e ela engravidou com nada mais e nada menos um profeta Samuel. E tem mais ideias interessantes para a gente aprender sobre isso, como por exemplo, até ela fazendo isso certo, de falar que ela chegou num ponto que ela também deveria o quê? Você rezou, agora chega. Ela não conseguiu parar, ela continuou, e se fala que de tanto ela ficar pedindo, infelizmente o filho dela, o profeta Shmuel, acabou vivendo 18 anos a menos. Em vez de viver 70 anos, viveu só 52, porque foi despertado um julgamento nele. Também se vê uma questão interessante. Tem quem gosta de reencarnações, que agora é uma coisa um pouco avançada. Quem conhece a abertura cósmica chamada Pesach, em Pesach a gente tem uma leitura especial que a gente faz, e nela a gente conta uma história de um cara, um Rabi Elazar Ben Arach, e um cara lá que fala que Harei ani keben shivim shana. Ele fala que hoje eu tenho como, aparentemente tenho 60 anos, ou eu tenho como se fosse 70 anos de vida, mas ele tinha somente 18. E se fala que aconteceu um milagre, sem entrar em todos os detalhes, que ele era um menino de 18 anos, mas ele era um líder, e para convencer as pessoas que ele sabe o que está falando, a aparência dele mudou de um menino de 18 para um homem de 70 anos, para poder eles verem que esse cara é um líder que pode confiar nele, etc., sem entrar nos detalhes. E se fala que esse menino de 18 anos, na verdade, ele é a reencarnação do profeta Shmuel. E quando ele chegou aos 18 anos, ele tinha toda a clareza absoluta de que a vida passada ele era Shmuel, o profeta Samuel. E ele conseguiu conectar toda a energia do profeta Samuel, tudo que revelou de luz, conseguiu conectar para
a vida dele, então conseguiu juntar 52 com 18 e ganhou energia de 70 anos de vida, com toda a força de nada mais nada menos o profeta Samuel, uma pessoa elevadíssima. Então também, um parênteses, né? Quanto importante você ter uma noção das suas vidas passadas, que você pode trazer todo o poder das vidas passadas para essa aqui, e não necessariamente você vai parecer uma pessoa mais velha. Ele quis aparecer mais velho, usando os poderes de Shmuel para poder convencer as pessoas perto dele. Mas o ponto aqui é o seguinte: se a leitura que a gente faz desse trecho de Haná, em Rosh Hashanah, quem de nós quer despertar esse julgamento? Mas aí está a questão. A gente pode pegar uma carona em cima do que já foi revelado, de uma forma que funcionou. E a gente lê somente a parte que desperta a luz sem o julgamento que veio depois. Então, cada Rosh Hashanah que a gente faz essa leitura, a gente desperta em nós mesmos essa questão de uma forma automática. Você sabe o que está fazendo ou não? De que a luz revise todas as limitações que estão sendo impostas em nós, por uma questão de que foi definido que nessa vida a pessoa não vai mudar a sua vida. E para revisar isso aqui, talvez a gente sim pode mudar, porque vai beneficiar a gente e mais pessoas além da gente. E aqui o bottom line disso é, número 1, assegure-se que você está constantemente beneficiando mais e mais pessoas. Porque isso pode, no final das contas, dar para você uma luz muito mais do que a gente imagina. Na crescente, beneficie mais pessoas. Por isso que, inclusive, eu criei esse curso de formação em astrologia cabalística. Porque eu estou beneficiando mais pessoas, e você vai ter como beneficiar mais pessoas através de ser um facilitador espiritual, através de coaching espiritual, astrologia cabalística, etc, etc. Entende? Isso é uma coisa, um sistema de crescimento espiritual, digamos, exponencial, contínuo. Segundo, aproveite as aberturas cósmicas. No caso, o Rosh Hashanah, Yom Kippur, etc. Mas aproveite. E a terceira questão, o quanto é importante a gente estar consciente disso. Porque 99,9% das pessoas que estão me vendo aqui passaram Rosh Hashanah, que já fizeram Rosh Hashanah passado comigo e tal, não sabiam disso. Porque a gente nunca conseguiu parar para estudar isso. A gente estudou tantas outras coisas que não teve tempo para estudar isso. Agora, está consciente disso, quanto mais poderoso vai ser o seu próximo Rosh Hashanah Yom Kippur. Então, coloque isso na tua agenda. Defina quando você vai dedicar para estudos da sua elevação espiritual, porque esses tipos de segredos que não são revelados em lugar nenhum é o que pode fazer a grande diferença na tua vida de sabe-se lá o que para sabe-se lá o que, ok? Bom, falei demais. Eu ainda tenho mais coisas para revelar para você, mais segredos interessantes. Claramente nos próximos vídeos vamos fazer isso. Meu grande abraço para você e até a próxima. Como sempre, tudo de bom!